Para quem não sabe, eu comecei a minha faculdade de Direito lá na Federal do Mato Grosso do Sul. E eu abandonei essa faculdade para voltar para Mogi das Cruzes para fazer a Universidade de Mogi das Cruzes, que é uma faculdade fraca assim em termos de nome, sabe, esse tipo de coisa. E por que que eu tomei essa decisão, cara? Eu achava antes, quando comecei a estudar para concurso e quando eu comecei a pensar na faculdade, na verdade, que a faculdade faria muita diferença. Sabe, eu pensava que ter o diploma, né, que isso facilitaria a minha vida. Eu pensava que também, pô, uma universidade federal deve ter uma aula, assim, um nível absurdo, né? Isso daqui vai facilitar a minha jornada de estudos. Só que não, gente. Normalmente, as faculdades faculdades federais, né, têm uma estrutura fraca, cara, uma base fraca. Por exemplo, eu tinha pouquíssimos professores efetivos na faculdade. Eu percebi isso claramente, sabe? Eu tinha professores muito bons, beleza, só que era um estudo mais livre, sabe? Mais de boa, assim, né? Eles pegavam pesado às vezes nas provas, mas em termos de aula mesmo, de conhecimento prático, para aquilo que eu pensava em concurso, não era tão definitivo, assim, na verdade não fazia diferença nenhuma. E qual que é a questão, cara? Quando eu decidi fazer concurso, tudo mudou. Porque eu entendi que o diploma que você vai ter, o nome da faculdade, não muda em nada a sua realidade. Você tem que tirar uma nota alta na prova. Inclusive, saindo da faculdade federal, eu teria mais tempo para estudar para concurso. Porque nas faculdades privadas, normalmente o nível de exigência nas provas é mais baixo. Então, na verdade, eu conseguiria queimar mais lenha ali no concurso, deu para entender? E assim, quando eu comecei a entender realmente o mundo dos concursos, eu estava nesse primeiro ano aqui na Faculdade Federal do Mato Grosso do Sul. E aí, cara, eu entendi que tinham vários concursos de nível médio que poderiam me dar uma grana muito boa. Por exemplo, naquela época, né, em 2006, 2007, assim, tinha um concurso de nível médio que pagavam ali R$ 4.000. Hoje em dia, esses cargos de nível médio, pô, cargos de tribunais, né, de tribunais federais, TRTs, por exemplo, que foi um dos concursos que eu fiz, que eu passei e que eu tomei posse, hoje em dia ele paga R$ 8.500 iniciais. Eu tenho certeza que eu tinha professor, às vezes, ali na minha faculdade, né, na UMC e até na Federal, que não ganhavam isso. Então eu entendi que dava para ter uma estratégia ali, ó, independente da minha faculdade, cara. A faculdade, é claro, é muito legal, né? Se você pensa, por exemplo, em advogar, tenho certeza que dependendo do seu diploma, você consegue pegar clientes melhores. Beleza, né? Isso daqui pensando na advocacia, na carreira privada, tudo mais. Só que pensando em concurso, o diploma que você tem na parede pouco importa. O que importa mesmo é a sua nota. Inclusive, olha isso, cara. Quando eu estava lá em Campo Grande, né, eu não era de Campo Grande, eu era de Mogi das Cruzes, eu passei na Federal lá, não consegui passar em outras federais mais perto, e aí eu fui para Campo Grande. Eu não conseguia achar um trampo legal lá. Não conseguia, cara, não conseguia achar estágio, né? É uma cidade mais fechada, assim, eu não era da região, era mais difícil ter indicação e tudo mais, que é natural. E eu sabia que se eu voltasse para Mogi das Cruzes, eu conseguiria um trampo com facilidade, porque lá eu conheci um monte de gente, fica mais fácil. E aí eu comecei a fazer contas. Eu percebi que, por exemplo, na verdade, aqui, lá na verdade, em Mogi das Cruzes, né? Agora eu estou na Chapada dos Veadeiros aqui viajando. Lá em Mogi das Cruzes, eu conseguiria ter uma qualidade de vida melhor, eu conseguiria estudar com mais qualidade para concursos, que era a minha prioridade, e investindo muito menos. Porque é muita ilusão, cara, achar que uma faculdade federal é barata. Não, porque você vai ter que morar lá, você vai ter que alugar um lugar, pô, eu tinha que rachar um apartamento, sendo que lá em Mogi eu poderia morar na casa dos meus pais. Então a vida ficava muito mais custosa. Eu lembro que naquela época na faculdade de Mogi eu pagava mais ou menos R$ 500. Hoje em dia eu sei que é R$ 700, mais ou menos, porque a Natasha se formou lá. 700, R$ 800, né, Natasha? Mais ou menos isso. Então fica muito mais barato do que fazer uma federal no final das contas. Sabe, federal, gente, infelizmente é coisa de rico, né? Convenhamos. Não tem como fugir disso, tá? E o que eu recomendo para você, cara? Vai começar a estudar? Se você está em dúvidas aqui entre Enem e concurso, eu sinceramente, se eu pudesse voltar no tempo, eu primeiro faria os concursos. Ou na verdade, ó, nem faria federal, sabe? Não gastaria minha energia para passar, fazer o Enem e passar em uma federal, porque, nossa, eu vou ter um diploma. Se você quer concurso, comece a fazer direito, que eu acho que é o melhor curso realmente para concurso, te dá um leque muito grande de opções, você pode fazer concursos menores depois, né, de prefeituras que pagam muito bem para quem é formado em direito. Então eu faria sim faculdade, mas priorizaria o estudo para concurso. Se eu tivesse muito apertado, o que eu faria? Estudaria primeiro só para esses grandes concursos de nível médio, montaria ali a base para a minha vida, para segurar ali a bronca das contas que eu tenho que pagar, da minha família, e aí faria direito. Eu faria direito sim, com certeza, tá? Só que com absoluta certeza daria prioridade para o concurso, que foi o que eu fiz, eu recomendo que você faça isso, tá? Então,
cuidado com as ilusões de achar que uma faculdade federal, porque vai ser algo totalmente diferenciado, que vai salvar a sua vida no concurso público. São coisas diferentes, gente. Inclusive, na faculdade federal, normalmente você vai ter professores, sei lá, mais voltados para aquele perfil doutrinador. Então eles vão pegar muito pesado com você ali na parte doutrinária, que normalmente não é a parte que cai, principalmente nesses concursos de nível médio, até de nível superior, de tribunais e tudo mais. O foco principal nos concursos é a lei seca. Você tem que entender isso daqui, cara. A vida acadêmica é muito diferente da vida de estudos para concursos, tá? Inclusive nisso. E esse ponto aqui que eu estou falando para você, sabe, esse perfil mais doutrinário, é algo que eu vejo que atrapalha o concurseiro, cara. Atrapalha demais, porque, por exemplo, lá na faculdade, pô, eu conheci pessoas ali que tinham um estudo muito pesado, que estudavam ali para a faculdade, seguiram aquela linha mais acadêmica, iam fazer concurso, não chegava nem perto, nem perto. E eu passava, por quê? Porque eu entendi como que o jogo funcionava e baixava a régua ali e dominava a lei seca. Se você fizer isso, você vai passar. A lei seca e súmula, normalmente, na maioria dos concursos, já resolve o seu problema, principalmente na prova objetiva. Aí, claro, na discursiva, se for o caso, você tem que se aprofundar. Fechado? Então, foi por isso que eu larguei a Faculdade Federal no primeiro ano, viu? Fiquei um ano lá, já voltei para a UMC, né, para Mogi das Cruzes, e terminei minha faculdade lá. E no meio da faculdade, eu já tinha passado para analista. No terceiro ano, eu passei para analista de TRT. No terceiro ano, eu já era servidor. Eu entrei como servidor do TRT de São Paulo como técnico e ainda passei também no primeiro de analista. Quando eu me formei, já estava aprovado. Peguei o diploma, logo depois assumi no cargo de analista. Então, recomendo que você faça isso também, beleza? Tá até o meio da faculdade, estuda só para técnico, cargo de nível médio. Depois do meio da faculdade, já pode estudar para analista também, faça as duas provas, vale a pena. Tá bom? Cargo de nível médio aqui, por exemplo, o do Ministério Público de São Paulo, que vai abrir agora, R$ 6.600 iniciais. Esse daqui pode ser a remuneração inicial, sim, com todos os benefícios. Nos tribunais federais, R$ 8.500 iniciais. E vale a pena, tá? Comece a estudar, mesmo que você não tenha faculdade. Depois, se você quiser, faça faculdade. Eu recomendo sim que você faça direito, beleza? Porque vai te dar um leque muito maior de possibilidades, beleza? E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa sua curtida. Não gostou? Deixa sua descurtida e me diga por que você não gostou. E claro, se inscreve no canal aqui, tá bom? Ative o sininho e me conte aqui, ó. Você pensa em fazer faculdade? Qual faculdade você pensa em fazer? Eu sei que muitos têm dúvidas sobre, eu faço direito, será que eu faço um daqueles cursos mais rápidos, né, de tecnólogo, para em 2 anos eu fazer? Depende da sua estratégia. Eu acho que direito, beleza, você vai demorar 5 anos para se formar, só que vai te dar muito mais opções de concurso, beleza? E claro, segue a gente no Instagram, que é o @bitolei, no TikTok, que é o @bitolei também, e lá no Twitter. No Twitter estamos com aprovação ágil. Lá eu consigo avisar você com antecedência de todas as notícias e tudo mais, porque lá é uma rede muito mais rápida. Fechado? Valeu, gente. A gente se vê em breve. Tchau.